Rony, nós estamos fazendo, como o ano passado nós fizemos, uma ação solidária chamada Caravana da Esperança, Ação Solidária, Mão Amiga, em parceria a Web Rádio Esperança Alvorada, em parceria com o Isaama, que é dirigida competentemente pelo nosso querido irmão e parceiro Rai Cordeiro. Nós estivemos numa comunidade lá do Careiro Castanho. E esse ano, dia 6 de setembro, nós estaremos numa comunidade em Presidente Figueiredo, na M240, na estrada de Balbina. E eu queria convidar vocês que estão ouvindo a gente aí pelo mundo afora, você pode contribuir. A gente vai deixar, na gravação, eu vou deixar todos os contatos para vocês, que nós precisamos bater a meta de 300 cestas básicas. Precisamos de roupas, de brinquedos, mas a nossa meta principal são 300 cestas básicas. Então, incline o rosto, feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós nos chegamos à Tua presença, Senhor Deus, manchados pelo pecado, conscientes disso, pedindo perdão, Senhor Deus, por todas as falhas que tenhamos cometido ao longo desse dia, quer seja por ações, quer seja por pensamento, que nos aceite a sua presença nesse instante, Pai. Diante de Ti há pessoas, Senhor Deus, sedentas do Teu amor, do Teu amparo, do lentivo, um bálsamo, Senhor Deus, para curar suas dores. Eu te apresento de maneira muito especial, Senhor Deus, a Arlene, a irmã dela e o Pico, conhece o drama deles. Nesse instante, nós nos unimos em oração a fim de que, Senhor Deus, Tu conforte o coração dessas pessoas de tal maneira que elas encontrem, Senhor Deus, motivos para Te louvar em meio à dor. Que elas ergam a cabeça e vejam em meio às lágrimas, Senhor Deus, um Deus que as ama e que Ele lhes dá, Senhor Deus, uma nova oportunidade para seguir adiante, pregando, vivendo, influenciando as pessoas para encontrar contigo. Se conosco, Senhor Deus, também abençoa o projeto do Raio, todos aqui. E nessa reunião, Senhor Deus, estejamos com o coração aberto para Te ouvir, para aprender e para prosseguir. No nome de Jesus. Amém. Arônio, só fazendo uma correção, meu irmão, rapidinho. É um projeto que não é do Raiman, é nosso, para Deus. Tá? Legal, que bom. Falou. Legal. Alessandro, podemos conduzir aqui, querido? É com você. A bola está com você agora, faça o gol. Tá bom, legal. Então, eu preparei aqui, queridos, nós estamos aí com 9 participantes, é muito bom. Eu preparei um PowerPoint aqui. Como eu sou professor, eu gosto muito de falar explicando. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Rapidinho. Tá tranquilo aqui, estou vendo tudo. Ok, vamos só colocar na apresentação aqui, para a gente... para a gente acompanhar sem problemas. Conseguem ler aí? Conseguem ler, Alessandro? Para a gente precisar muito da ajuda de vocês, tá? Aqui, eu coloquei os textos bíblicos todos aí para a gente ir acompanhando. Alessandro, você pode ler essa primeira tela para a gente aí? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o meu... Vamos lá. Doutor, liga o teu microfone. Liga o teu microfone. Uma atividade comunicacional entre o ser humano e Deus. Entre Deus e o ser humano. Ok? Então, nós temos, graças a Deus, uma gama de informações sobre a oração na Igreja Adventista. Graças a Deus. Nós somos privilegiados quando tratamos desse assunto importante para nós, para a nossa vivência na igreja. Essa exposição, 5 slides, constitui uma reflexão para nós em função do tempo e uma contribuição para aquilo que nós já sabemos sobre o tema da oração. Então, a primeira informação já está implícita no subtítulo aí, que a oração é uma atividade comunicacional. Entre quem? Entre o ser humano e Deus e o ser humano. Por que eu pus nessa ordem entre o ser humano e Deus? Eu vou explicar já. Porque a oração é movida, evidentemente, por uma necessidade humana. E ela é um recurso deixado por Deus para que nós o busquemos e para que ele nos encontre. Se você perceber,
nas entrelinhas, você vai ver uma disposição amorosa de Deus muito grande, muito significativa, porque ele está colocando um instrumento em que nós é que faremos o contato com ele. E ele, qual é a disposição dele? Bom, a disposição dele é 100%, é full time, é o tempo todo. Quer dizer, nós temos um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que se coloca à nossa disposição e que coloca esse recurso à oração para que nós acionemos esse recurso toda vez que nós precisamos. Imagine só. Seria, por exemplo, pegar aqui o homem mais poderoso, vou pegar do planeta, aqui, vamos chamar poderoso, vamos chamar assim, economicamente, o Donald Trump, não é? Colocasse à disposição da gente um telefonema. Olha, Rai, se você precisar, só pegar esse telefone, não precisa nem discar. Pegou esse telefone aqui, já pisca aqui na minha sala, eu atendo você e você me diz do que você está precisando e eu respondo o teu pedido aí da maneira que você quiser. Já imaginou, Rai, uma disposição dessa? Não é? Olha, eu quero tantos recursos, eu quero isso, eu quero aquilo, imagina. E está, evidentemente, muito mais superior do que essa analogia que fiz há pouco. Então, só um Deus que ama poderia estar o tempo todo à nossa disposição. E é um recurso, muitas vezes, pouco usado e pouco compreendido. O meu esforço agora é para que essas 9 pessoas que estão conosco aqui, Alessandro, nós entendamos o que é essa oração. Então, a oração não é uma via de mão única. Já deu para perceber que ela é uma via de quê? De mão dupla. Por que de mão dupla? A oração é uma via de mão dupla. Então, fazendo até uma brincadeira aqui, né? Se você até agora não entendeu assim, é porque você está fazendo a coisa errada. Né? Então, vamos compreender muito mais essa questão. Lê para mim aí, Rai. Vamos lá. O que o salmista diz no Salmo 5, verso 3? Lê para mim. Pode ligar. Liga aí. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Presta atenção nos detalhes, Rai. Olha só. Salmo 5, 3, né? Tu ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E como é que ele fica? Vamos lá. Salmista, fica esperando. Se ele fica esperando, é porque há uma disposição de Deus para responder. Aí você vai, quantas vezes eu orei e fiquei esperando, né? Mas esperando como? Vou esperar uma oração, vou acabar a oração? Não. É necessário ficar ali, naquele instante, esperando que Deus impressione o teu coração. Isso está bem na gênese da oração. Então, eu preciso estar meditando. A gente, quando pensa em meditação, a gente imagina aquelas práticas, geralmente orientais, em que você senta numa posição e fica fazendo olho, você imagina. Mas nesse sentido aqui, nesse contexto aqui, meditar significa falar com Deus, ficar distante ali, em silêncio, só você e Deus. Vou pegar mais uma coisa a vocês antes de ler o próximo texto. Olha só, nós fizemos agora uma oração. Essa oração pública difere um pouquinho da oração particular. Eu estou me referindo especificamente à oração particular. A oração que você deve fazer e que você deve ficar a sós com Deus. Essa oração o tema da nossa conversa agora. Não é? Porque a oração pública, ela tem um significado na liturgia da igreja, na liturgia das reuniões públicas. Mas a oração particular, ela requer tudo isso que eu estou falando. Então, eu apresento ao Senhor, Ele ouve a minha voz, eu apresento a minha oração e eu vou ficar esperando. Como? Vou ficar naquela posição confortável. Aroni, só um momento. Eu queria pedir às pessoas que entraram agora que fechassem seu microfone, por favor. Por favor. O negócio tem que ser Você consegue fechar, Aroni? Pronto. Ok, agora. Pronto. Então, já está ligado o microfone. Isso. Então, esse assunto tem a ver com a minha posição, com a minha
meu relacionamento com Deus. Então, quando eu orar, eu vou apresentar ele, eu vou mostrar qual é o segmento que nós vamos fazer, eu preciso estar esperando. E olha o que Jeremias disse, pode ler aí para mim, o que Jeremias escreveu, transcrevendo palavras do Deus Altíssimo. Ok? O que ele diz? Invoca-me e te responderei. Responderei. Estou entendendo? Ele não nos deixa no vácuo, como dizem os jovens. Ele sabe, ele vai impressionar o coração. Ai, como isso ocorre? Não me pergunte que eu não sei. Você está entendendo? Por quê? Porque tem a ver com a tua experiência com Deus. Ele vai responder e vai impressionar o teu coração. A resposta vem direto ao coração. Ou, de maneira mais clara, a tua capacidade de percepção. Como é que você vê as coisas. Em outro momento, a gente pode até conversar como é que ocorre a formação do pensamento, que é um assunto bem interessante para compreender isso aqui com maior profundidade. O que fique claro agora é que os escritores bíblicos comprovam a minha tese de que a oração é uma via de mão. O Senhor vai me responder como? Já naquele instante. E é um milagre interessante na oração, um milagre assim, imediato, e eu vou falar aqui com experiência própria. É quando você faz oração, não é que você recebe imediatamente a resposta que você quer, não é isso não. É que a tua disposição em relação àquele problema, àquela causa apresentada, muda completamente. Nós temos 10 minutos só, né, Alessandro? Estou me avisando aqui. Muda completamente. Vamos adiante. Deixa eu ver. Por que não está avançando? Só um pouquinho. Ok. E aí eu vou apresentar a vocês rapidinho aqui, ó. É um material que eu uso muito na academia, para os cursos de pós-graduação, os cursos de início também, iniciação. É a teoria da comunicação de Roman Jakobson, um estudioso russo, que estudou a comunicação e ele escreveu sobre os 6 elementos da comunicação. Muitos outros teóricos falaram sobre a teoria da comunicação, mas Jakobson é um sujeito assim, bem interessante para a gente compreender como é que funciona esse nosso assunto aqui, a oração. Então, eu tenho um emissor, esse cara inicia o processo, e lá no final você tem um receptor. E no meio você tem contexto, mensagem, código e canal. Vou explicar cada um deles. Na oração, nós somos os emissores, movidos por uma necessidade. Quem é o receptor? Deus é o receptor. Ele ouve a tua prece. Bom, qual é o código que eu uso? É a língua. E qualquer linguagem que eu usar, qualquer linguagem, absolutamente qualquer linguagem é perceptível por Deus. O Jakobson vai dizer que para que haja comunicação é necessário que emissor e receptor dominem o mesmo código. O que isso quer dizer? Que eu tenho que falar numa língua que o meu receptor entenda. Então, se eu falar numa língua que ele não entenda, ou usar uma linguagem que ele não entenda, não vai haver comunicação. No contexto da oração, qualquer linguagem que você usar vai ser perceptível pelo receptor, que é Deus, porque ele compreende. Então, o código é a linguagem que você usar. Você pode chorar, você pode falar, você pode sussurrar, você pode pensar, e ele imediatamente está decodificando aquilo que você está falando. Qual é o canal? O canal é justamente a oração. É essa mídia que ele disponibiliza para nós, para a gente entrar em contato com ele. Qual é a mensagem? É tudo, absolutamente tudo que você falar. Literalmente, o que você falar, Senhor, hoje eu estou chateado, Senhor, eu estou precisando assim, Senhor, eu estou disso, isso é mensagem. E o contexto é aquele assunto. É o assunto que você está falando, e ele entende qualquer contexto. Está claro isso aqui, pessoal? Ele entende qualquer contexto. Deus entende qualquer contexto. A senhora White escreve no livro Caminho a Cristo, página 93, a versão que eu encontrei, uma das melhores e mais sublimes definições de oração. Ela diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos até Ele. Olha que coisa linda. Ela nos aproxima de Deus. E a gênese dela tem a ver com um assunto. É como conversar com um amigo. Como é que você conversa comigo? Vamos supor que o Alexandre está com um problema, o Ale. Ele vai conversar comigo, fala, depois diz, ei, Herói, o que você vai dizer? Está só me ouvindo aí, não fala nada. Exatamente com Deus. E ele entende completamente a nossa disposição. Ele entende o estado do espírito do Pita agora. Ele entende a Arlene, do jeito que ela está, ele compreende. Muito bem. E se você vai dizer, Senhor, sim, o que tu me dizes? Fica em silêncio. Ao ficar em silêncio, o teu coração vai ser impressionado. E para mim, primeiro milagre é a tua disposição diante daquele problema, que se resolve rapidinho.
Você já começa a pensar, tá grave, mas nem é tudo, não é tanto, eu consigo resolver. Lembro da história uma história linda, que é a história de Jó, não é? Você perdeu tudo, você vai fazer agora aqui? O que você vai fazer? Os amigos e a mulher dizem, o que você vai fazer? Eu vou adorar a Deus, não vou falar nada, eu vou adorá-lo e ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não sei se estou sendo claro, mas vamos adiante. Depois eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Quais são as sugestões que eu faço para esse tema, pessoal, para a gente compreender isso aqui, encerramos aqui? Primeiro, compreendamos a gênese da oração. É uma conversa com uma pessoa. Para ter uma conversa, tem que ter intimidade. Muita gente diz assim, eu não consigo orar, eu oro rapidinho, já não tenho mais nada para falar com Deus. Vou te dar uma sugestão para quem está assim. Né? Eu creio que não é o caso desse grupo. Esse grupo sempre tem muita coisa para falar com Deus. Mas quem não tem, põe a pauta da palavra de Deus na conversa com ele. Senhor, eu li um texto tal dia, o que tu me dizes sobre esse texto? O que esse texto tem a me dizer? O que eu posso aprender? Incrível, acontece uma coisa assim, fenomenal, sobrenatural. Você passa a compreender o que Deus quer para você. Senhor, eu li outro dia um texto assim, o que isso quer me dizer, Senhor? Quando eu clamo, né, ele diz que ele vai ser achado, buscar-me-eis e invocareis, né? Quando me buscar de todo o vosso coração, né? E eu serei achado de vocês, quer dizer, eu vou responder a vocês. Ele vai impressionar os corações. Então, ao compreender a gênese da oração, você vai fazer desse momento um momento mais rico. Se você acha que não tem coisas para falar, usa a palavra de Deus, né? Senhor, o que tu queres que eu faça? O que o Senhor deseja de mim? Eu estou com um conflito assim com o filho, com uma pessoa no meu trabalho. Eu li um texto outro dia na Bíblia. Elege a palavra de Deus como escopo, como pauta para essa conversa com Deus e ele vai te impressionar. E como é que é ter tempo para a oração? Você vai ter tempo para a oração fazendo o seguinte, como é que vai ser a tua oração? Arruma um tempo, passa um tempo com Deus. Sabe, meia hora, uma hora, arruma um tempo. Tem que arrumar um tempo. Aí você vai invocá-lo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, vai louvá-lo. Tu és o Criador, Tu és o mantenedor de nossa vida, Tu és a pessoa que me dirige os passos, né? Louva a Deus naquele instante. Isso não é média, isso não é nenhuma firula que você está fazendo, porque Deus está orando, está olhando para o teu coração. Peça perdão, peçamos todos perdão, confessando as nossas faltas. Senhor, eu xinguei a pessoa no trânsito, ela passou por mim, eu mandei para aquele lugar, não podia fazer aquilo, Senhor, me perdoa, Pai, por favor, confessa. Depois você ensina, conversa com Deus, você pede, você agradece, você fala, como fala um amigo que você conversa todos os dias. E depois de dizer tudo isso, fica um pouco na presença de Deus com os olhos fechados, fica ali um pouco, pensando no que você acabou de dizer, pensando em Deus. Imagina ele em seu trono sagrado, pode até imaginar a pessoa dele, não tem problema, ele abre esse espaço para nós. Depois você vai encerrar essa conversa com ele, respeitosamente, em clima de adoração. E um detalhe muito importante, vai citar Jesus como seu intercessor, vai sempre dizer, não vai esquecer, vai dizer sempre, no nome de Jesus, amém. Vai amparar e vai recorrer ao sacrifício de Jesus da cruz que te deu condição para fazer essa oração. Você está entendendo? O sacrifício na cruz te permitiu falar direto com Deus Pai. Por causa de quem? Por causa de Jesus. É importante ressaltar isso. E vivamos uma vida de oração. Alessandro, eu sei que o tempo urge, nós estamos já no final, nós já tem 5 minutos, quanto tempo tem? Então, seu controle. Tem 10 minutos, vai expirar em 10 minutos aqui. Entendeu? E é muito provável que seja isso. Ele geralmente lhe dá mais 5 minutos. Se for, ele está dizendo aqui, tem 2 minutos. Se expirar, a gente pode abrir uma nova reunião. Você que sabe aí com você, pode mandar um novo. É o seguinte, se cair a conexão, todo mundo fica atento que vai receber novo convite, tá bom? Vamos terminar, vamos até o fim. Convite, nós teremos isso. Isso, temos um espaço. Aqui vai terminar em 2 minutos, encerrar. Eu vou abrir agora, irmãos, antes de orar, é provável que encerre com essa questão da vida de oração, e nós vamos voltar. Uma das orações mais curtas que a Bíblia registra é o próprio Pedro, né? Senhor, salva-me, né? Não tem aquela liturgia toda. Mas eu estou falando aqui daquela oração solene, necessária, né? Para que eu e você façamos, como adoradores de Deus, como aqueles que necessitam dele. Não é apenas um assunto teológico,
não é apenas um assunto da liturgia da igreja, mas é um assunto ligado à nossa vida espiritual. Quer dizer, sem oração, sem a meditação com Deus, é muito difícil, é impossível manter a fé aquecida. Não é? Justamente essa dinâmica que, por exemplo, dá forças quando os problemas vêm. Essa dinâmica que nos dá força para compreender, são as impressões deixadas no meu momento de oração que me ajuda a compreender o que é incompreensível. Como a morte de alguém que a gente ama, como o sofrimento de alguém que a gente gosta. Não é? Então, é justamente esse momento que vai me ajudar a compreender tudo isso. E, óbvio, vai me fortalecer. Quantas vezes nós temos feito orações breves, o Senhor aceita também. Mas ele deseja que nós tenhamos uma vida muito mais organizada de oração, muito mais intensa. E as madrugadas sempre são momentos bons, as manhãs são momentos bons, as noites são momentos bons, não há hora para ele. Mas é aquela hora importante para nós, uma vez que ela é uma dinâmica comunicacional que parte de mim, das minhas necessidades, com a disposição aberta de Deus. Eu queria abrir aí para algumas perguntas ou colocações, né, de alguém que queira fazer, Alessandro, agora, para a gente dinamizar esse nosso encontro. Está aberto, então, aí para contribuições. Quero saber se vocês entenderam essa minha abordagem, que é curta em função do tempo. Então, se você quer colocar, é agora. Liga teu microfone e faz. Um testemunho aqui, Arão. Nós temos, Ale, no nosso grupo da Web Rádio, da Hora de Louvar, nós temos um pastor, ele foi do nosso distrito aqui, e ele é fruto do poder da oração. Nós demos estudo bíblico para ele, ele frequentava uma igreja lá no São Jorge, a Igreja Batista. E eu comecei a dar o estudo bíblico para ele na época, e quando chegou na questão do sábado, houve a divergência. Aí, quando a gente começou a se asperar nas palavras, eu disse para ele, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar ao Senhor hoje, eu vou para casa e vou orar a Deus. Se você estiver certo e eu estiver errado nas minhas convicções, eu vou sair da igreja adventista e vou passar para a tua igreja. Mas eu vou pedir a Deus que se eu estiver certo nas minhas colocações e você estiver trilhando um caminho errôneo, que o Senhor te oriente e você saia de lá e venha para cá. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo de manhã cedo, ele bateu na porta de casa, eu estava dormindo, a minha mãe me acordou na época, ela estava viva, e ele pediu para mim tomar café lá com ele. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele simplesmente disse para mim mesmo assim, Rai, eu preparei esse café da manhã para te agradecer. Eu digo, e te pedir perdão. Eu digo, não, rapaz, quem tem que te pedir perdão sou eu, porque você estava na sua casa e eu não estava na minha casa. E eu me asperei nas palavras, nas colocações das palavras. Ele disse, não, o Senhor enviou o seu Espírito pela madrugada e ele me disse, você está errado, ele está certo, saia daí e vá para lá. Hoje, ele é pastor da Igreja Adventista, é o nosso grande irmão e amigo, pastor Rodney Vasconcelos, que está no nosso grupo, viu, Ale? Então, olha só, o poder da oração. Eu posso imaginar, assim, Deus me permite fazer essa especulação. Eu posso imaginar você orando, ele te ouvindo, você ficando um instante ali e Deus falando, assim, impressionando o coração assim, da seguinte maneira. Já te ouvi. Vai dormir. Você está entendendo? Vai dormir. Aí você para, levanta e vai dormir, com a certeza que Deus ouviu. E aí o Espírito dele já está agindo lá. Você está entendendo? Então, nesse caso, é imediato. O bom disso tudo é justamente o estado emocional que a gente fica depois que ora. Entendeu? Quer dizer, Deus ouve a nossa prece, a gente recebe uma paz vinda do céu. Você está entendendo? E logo depois a resposta vem surpreendente. Surpreende muito mesmo, até a gente que acredita no transcendental, mas é surpreendente a resposta dele. Muito legal isso. Alguém mais quer contribuir? Eu sou suspeito para falar sobre oração.
Você já tem meu livro, deve ter lido. E eu Uhum. era ateu até 18 anos de idade, 19. E a minha mãe sempre orando por mim, para que eu voltasse para a casa do Senhor. E depois que eu sofri o acidente, as orações se multiplicaram. Eu sou fruto de oração dos meus pais, oração dos meus amigos, de oração de alguns membros da igreja também. E o meu irmão Fred aqui, que orou por mim também, que era novo. Ele continua novo, viu, Arone? Mais novo que eu, mas já está velhinho também. Que médico vai ajudar a gente lá na caravana, viu? Estou logo comprometendo ele aqui. Já fala com ele, Rai, aí. E eu sou fruto de oração. Você trouxe um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Nós temos um grupo, Arone, cujo seu irmão faz parte, desde o começo, que a gente ora um pelo outro. Eu costumo dizer assim, só tem 2 pré-requisitos para participar do grupo. Que você participe efetivamente e que você peça para entrar no grupo. Como é que é a participação? A primeira participação é orando. E a gente já conseguiu alguns livramentos, algumas bênçãos de Deus através dessas orações. As pessoas que estão comigo lá sabem disso. Eu quero te agradecer por esse impulso que você deu nessa nossa evangelização, porque não é fácil, às vezes a gente se sente só. Obrigado, Wellington, pela sua presença aqui, querido. Muito obrigado mesmo. Então, eu acho que orar é muito mais do que falar com Deus. Orar é você expor o Espírito Santo que está dentro de você. Alguém quer falar mais? Perfeito, perfeito. Mais uma contribuição aí? Eu. Olá, Rosângela. Rosângela. É que, às vezes, eu digo que eu quero só frisar que, muitas vezes, numa angústia de dor, na hora de você orar por si mesmo, você não tem força. E eu lembro daquele versículo que fala, com gemidos inexprimíveis. Então, é um gemido interno que Deus ouve numa hora de um desespero que você está por sofrer por uma situação. Eu passei por várias situações, no caso de saúde, e que não conseguia dizer uma palavra. Somente chorava e entregava nas mãos de Deus. Mas Deus sabe tanto, por isso que Ele diz, mesmo que você, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo está orando, está pedindo, clamando, Jesus é o seu intercessor. Perfeito. E Ele entende esse tipo de oração, que é a oração do íntimo, sem palavras. Perfeito. E eu creio que Deus ouve muitas vezes as nossas orações. Perfeito. Dessa forma. Perfeito, Rosângela. Lembra lá, Rosângela, que eu apresentei o esquema do Jacobson, que a gente fala na faculdade para os alunos lá de comunicação e tal. Deus é o receptor. Ele entende tudo. Claro que ele se alegra muito da oração intercessora, quando a gente intervém, porque a oração intercessora é uma manifestação assim, concreta do amor fraterno. E o amor fraterno é um clima celeste. Quando você ora para alguém, você... Você não está de câmera ligada? Liga o microfone, por favor, quem ligou acidentalmente. Então, Rosângela, o que acontece é que quando você se ajoelha ali, mesmo que você não fale nada e chore, por exemplo, o Senhor está ouvindo. E Ele te dá uma disposição física. Ele não te estimula a ficar naquela situação. Pelo contrário, Ele te ergue dali. Ele te impressiona a se erguer dali. Por exemplo, agora, me permita falar, o nosso irmão Peter está muito abatido, mas o Senhor tem o influenciado a continuar caminhando, porque a caminhada dele faz parte da cura, do luto que ele está vivendo agora. Então, ninguém pense assim que o Senhor nos estimula ao sofrimento. Não, Ele quer que as orações sejam resolvidas. Ele é um Deus amoroso que resolve os nossos problemas. Ele não nos mantém nele. Entendeu? Ele quer que a oração seja chorando,
mas a outra você já não está mais chorando, e a outra você já está sorrindo, e a outra já tem outra questão para dar, ele não fica naquela. Não é um Deus que te salva e te mantém ali, ele te retira do problema, você saiu de lá. E às vezes ele revela que aquela força, e por favor me entendam agora, todos os queridos aqui, Alessandro, olhem para mim aqui, todo mundo, olha para mim aqui, olha, escuta. Ó, muitas vezes, para que você não entenda equivocadamente, ele te revela que a força para sair daquele problema está dentro de você mesmo. Eu não estou dizendo que nós somos autossuficientes, não é isso, Deus é a nossa salvação sempre, mas ele mostra que ele está dentro de você mesmo. Rosângela, quero que você reaja, filha, disso aí, saia disso aí, você tem força. Não, Senhor, não consigo. Consegue, Rosângela, vamos lá, sai, acorde, vamos lá. Ele te dá uma questão, vai lá visitar a Arlene, que está precisando de oração. Aí você pega, vai lá visitar a Arlene, e você já vem de lá, ao invés de confortar, você já sai fortalecida. E aquela questão já foi resolvida. A oração não é um lugar de lamentações, não é um lugar em que as pessoas ficam chocadas, deprimidas, e o Senhor olha, não. Ele enxuga o nosso choro. Porque vamos lá, o choro pode demorar uma noite. Completa aí. Mas a alegria vem pela manhã. E outra coisa, quando você está numa situação dessa, por isso que eu não conheço o Pita ainda, mas eu quero dizer que quando você pensa que está fraco, aí que você está forte, porque você começa a receber pessoas, tanto telefonemas como outras coisas, de pessoas que te buscam naquele momento que tu está bem sem condições, aí você fala com alegria, você dá uma força para aquela pessoa e ora com aquela pessoa. Quando tu não tinha força para orar por ti, tu ora por outra pessoa e tu te alegra. E o Senhor te levanta. É isso aí. E olha, vocês estão ouvindo alguém que tem casos, experiência assim, de orações, minha vida todinha, eu estou aqui diante de vocês, né? Graças a Deus. Bonito, né, Alessandro? É verdade. Não, né, Rai? Não. Alessandro, quero dizer uma coisa aqui, Alessandro, um testemunho aqui. Se hoje Olavo Bilac, Rui Barbosa ainda estivessem entre nós, estariam orgulhosos pelo representante da categoria. Este homem é um autodidata, meu amigo. Louva a Deus. Foi uma aula que ele deu hoje para a gente. Então, Rai, exatamente isso. Quer dizer, eu fico preocupado, Rai, com a igreja, com a nossa igreja. Às vezes, nós imaginamos a oração como uma lamentação. Os cultos de quarta-feira, esse aqui, tem que ser culto de louvor também, se estamos agradecidos. Mas vamos lá, eu sei que a vida, ela nos açoita de todos os jeitos. Mas vamos compreender a oração como uma escada. O Senhor vai te dizer lá no livro, um dos livros mais lidos e assim, apaixonante que tem, que é o Caminho a Cristo. Quem não leu o Caminho a Cristo, lê o Caminho a Cristo. E ela fala sobre essa definição de oração. Quer dizer, ela nos eleva até Deus. Se ela nos eleva até Deus, ela é uma escada para sair do problema. A gente não pode mergulhar no abismo que leva à depressão e ficar por isso mesmo. Tem que ir saindo gradativamente. E Deus responde imediatamente. Primeiro, vou reiterar o que eu falei. O milagre, primeiro, é minha disposição diante daquele problema. Está ruim, está difícil, mas não é o fim. Pelo menos eu ainda tenho isso, pelo menos eu ainda tenho aquilo. Você já olha com muita disposição e você vai vendo. Acho que vocês conhecem tanta gente que sofreu na igreja, que é resultado de oração, e que estão levando a vida com alegria, evangelizando as pessoas, porque, no fundo, e aí tem a nossa maior esperança, sabe que absolutamente todos os problemas serão um dia resolvidos com a volta de Jesus Cristo. Né? Ele vai equacionar tudo. A Bíblia diz que ele vai enxugar de nossos olhos o quê? Toda lágrima. Né? Então, quer dizer, ele vai resolver finalmente o problema. E a oração, esse mecanismo, a gente usa pouco, deveríamos usar mais. Muita oração é mesmo muito poder. Pouca oração é realmente pouco poder. Nenhuma oração é realmente nenhum poder. Você acaba relativizando as coisas, daqui a pouco está com o pé lá fora, descrendo quando deveria crer. Mais alguma contribuição? Só mais uma para a gente encerrar, Alessandro. Já falei demais, meu amigo. Desculpe aí tomar Não. Eu quero que você fique o tempo que você quiser aí. Temos mais 30 minutos. Arone. Pois não, querida, pode falar. Quem é agora? Tudo bem? Mônica Venâncio de Jacareí. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu sou adepta da oração da madrugada.
De vez em quando eu faço minhas campanhas de oração. Algumas pessoas que me conhecem, eu gosto dos 7 dias de oração, 7 dias, 7 horas, 7 orações. E jejum também. Mas, para mim, eu acho que o melhor encontro é de madrugada. Era o horário que Jesus também escolhia para orar, e não é à toa, porque é onde você está só com Deus. Aquele é o momento que você tirou para estar sozinha com Ele, só você e Ele. Nada. E então, assim, muitas das orações que... Mônica, geralmente quando você desperta na madrugada, você desperta sem sono, né? Você está bem lúcido, né? Não, mas às vezes acontece de eu estar dormindo e acordar e começar a orar e emendar com sono. Isso já aconteceu. Sim, mas aconteceu muito também de eu ser acordada para orar por alguém. Verdade, já tive. Inclusive, já aconteceu com pessoas desse grupo, que pela manhã eu avisei que tinha acontecido e, de fato, a pessoa estava precisando daquilo. E não há outra maneira de você se ajudar do que você ajudar outras pessoas. E a oração é a principal das ferramentas para você ter essa autoajuda e ajudar pessoas também. Sim, esse recurso que é assim um recurso é um recurso multimídia. Essa é a expressão mais cabível, é um recurso multimídia. Por quê? Uma conexão que não cai, né? Não cai, você alimenta outras pessoas, você ajuda. E é uma coisa também, assim, que eu sempre vou apelar, pessoal, e não me considere como arrogância da minha parte, nada disso não. Nada disso. Mas a oração tem uma influência no intelecto, na tua percepção das coisas. Você entendendo? É realmente algo maravilhoso, porque ela te dá lucidez para compreender as coisas. Não é um amuleto. A oração não é um passe de mágica. A oração não é nada disso. A oração é realmente um diálogo com Deus, cujos resultados são sempre os melhores. Não é? E vocês sabem disso, não vale... Eu vou repetir aqui, né? Porque é importante dizer. Tem sempre 3 respostas, né? Sim, não, espera um pouquinho, não está na hora, no contexto. Né? Às vezes ele responde na hora, outra hora diz não. Você está lá. Aquela oração clássica do apóstolo Paulo, que ele tinha um espinho na carne, o que Deus disse para ele? Vamos lá, olha, não vou te curar, não. A minha graça, vamos lá, te basta. Porque, não é? Já pensou essa oração? Não vai ficar com isso aí até o final e depois a gente conversa. Quer dizer, mas quem tem contato com Deus compreende muito bem isso aí. Por quê? Por causa do relacionamento. Eu fico preocupado, às vezes, comigo, com todo mundo. É relacionamento. A gente pede um sinal de Deus. Senhor, me dê um sinal, me dê um sinal. Ora, sinal só é perceptível, Rai, quando tem afinidade. Então, você e o Alessandro, vocês se conhecem há um certo tempo. Se o Alessandro piscar, você já sabe o que ele quer. O Alessandro está com dor de cabeça. Por que ele piscou? O olho dele está com dor de cabeça. Como é que sabe isso? Porque eu converso muito com ele, eu sei. Você está entendendo? Então, com Deus é a mesma coisa. Se você tem intimidade com Ele, Ele vai dar a impressão, é Deus falando, né? Tem que realmente tomar essa decisão aqui, já está na hora. Você está entendendo? Funciona assim as impressões. E quanto mais você ora, mais você consegue compreender como é que Deus fala contigo. E ninguém pode dizer como é que é, porque é uma coisa íntima. É sua e de Deus. Você está entendendo? Ninguém pode dizer, olha, como é que você sabe? Rapaz, eu sei porque eu estou sentindo aqui. E assim. Não é arrogância, não é presunção sua, é resultado do teu relacionamento com Deus. E quando você conversa com Ele, você tem respostas. Um exemplo bem clássico também é quando você vai conversar com alguém em favor de outra pessoa. Vamos supor, agora o Rai falou a questão do cargo de secretário de educação, né? Já pensou, o Rai conhece o professor, vamos supor, o Soroni é secretário, ele vai lá, conversa com ele, Soroni, a Mônica Venâncio, ela precisa de resolver esse problema aqui, e está lá com uma pessoa que é subalterna ao senhor, falar para a pessoa, ela resolve, é mesmo, como é que é? Ela precisa disso, isso. Você está entendendo? E vai lá com Deus da mesma maneira, Senhor, eu preciso disso. Olha, Arlene, o Senhor vai lá, ele manda todo mundo, corre, todo mundo ajuda, ela corre. Posso dar um testemunho nesse contexto, Arone? Pode. Coleguinha meu aqui eu preciso aqui na prefeitura de Jacareí. Então, novata, não conhecia ninguém, mas descobri que o meu amigo Davi Siqueira
trabalhava na prefeitura, mas não trabalhava lá dentro, que a área dele é de infraestrutura, é fora da prefeitura. Esse homem colocou em risco o emprego dele para me ajudar, para saber onde que o meu processo, por que estava demorando, por que estava parando, sabe? Intercedeu, foi lá e graças a Deus ele continua no emprego dele. Exatamente assim. Deus funciona, ele desenrola realmente. Entendeu? Nós temos que aprender com a resposta dele. Entendeu? E isso só vai acontecer com a gente. Por que às vezes os amigos, Alessandro, íntimo, às vezes tinham brincadeira assim pesada, né, tal, mas os dois se entendem, criaram um clima tal que aquilo funciona entre os dois. Não vai ninguém se meter ali que não dá certo, vai dar problema. Mas os dois funcionam. E isso que é maravilhoso na relação com Deus. É a Mônica e Deus, é a Arlene e Deus, é o Rai e Deus, é a Rosângela e Deus. Quem for se meter não vai entender o que está aqui. Imagine, a população da Terra são 8 bilhões. Ele compreende cada um. Né? É algo realmente surpreendente. Louva a Deus. Mais alguém quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a presença do Ronan, no interior do estado. Eu quero também dar pode aqui, Arone, Alessandro. Quem está falando? Bom, primeiramente, boa noite. Ronan. Ah, Ronan, agora que estou vendo. Ronan. Boa noite a todos, é um prazer fazer parte desse grupo. Este assunto é um assunto muito interessante. Eu sou adventista de berço, graças a Deus tive oportunidade. E venho de uma família de oração, pai, mãe. Desde cedo nós fomos acostumados a fazer o culto bem cedo, né? E até hoje eu tenho 3 filhos e nós temos o hábito de orarmos todas as 5 horas da manhã, nós oramos. Eu costumo dizer que uma pessoa que não tem, tu só pode ter intimidade com Deus através da oração. E se você não tem intimidade com Deus, você não tem história para contar. Porque é incrível como acontecem coisas na vida da gente, os milagres, as vitórias, como resultado da oração. Certo? Tem tantos, né? Tem tantos. Eu acho que todos que têm intimidade com Deus através da oração têm história para contar de milagres, muitos testemunhos. E, não ser tão longo, eu ouvi sermão de um pastor Arimário, que foi pastor do nosso distrito, e ele pregava, né, sobre uma experiência dos personagens bíblicos, e, inclusive, eu vim a meditar sobre aquela passagem que Deus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, né? Não vos conheço. Então, por que é importante você orar? Você se apresentar a Deus, certo? E eu sempre digo, não espere acontecer coisas ruins para você ter intimidade com Deus. Faça isso enquanto as coisas estão bem. Faça isso para que você possa estar sempre se apresentando diante de Deus, para que você não seja um desconhecido para Deus. Para depois dizer, quem é você? Eu nunca te vi por aqui, né? Então, intimidade com Deus, acho que é oração, e isso tem nos dado tantas vitórias, né? Pelas nossas, na função pública que eu exerço, eu tenho visto e vivido muitas coisas acontecerem de bom. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Roma, é isso mesmo. E há assim, algo assim interessante na oração que vocês falaram, tal, justamente essa disposição que ela tem no nosso coração. E é também algo assim, vamos imaginar assim, o Alessandro pedindo uma coisa, Deus querendo dar mais para ele, você está entendendo? A oração funciona, às vezes você está pedindo uma coisa e Deus quer te dar mais, mas Ele quer saber como é que você está, Ele quer saber como é que está teu coração. E uma coisa, presta atenção, se você está preparado para receber aquilo lá, você está preparado para receber aquilo lá, você está pronto para receber aquilo lá, você sabe o que você está pedindo. Eu vou encerrar essa reunião, Alessandra, te agradecendo pelo espaço, contando uma história. Muitas que ocorreram comigo, para explicar essa questão de você pedir uma coisa e Deus está querendo te dar outra muito melhor, né? É uma das passagens mais sublimes da minha vida. Eu comecei a dar aula numa escola muito pesada. Eu entrei para dar aula numa de 5ª série, noturno, cheia a sala, 45 alunos, uma
bagunça, gente hostil. Né? Para encurtar a história, eu percebi que quando eu tinha a atenção de uma pessoa, eu conseguia a atenção de todo mundo lá. Né? E aí eu comecei a... Ele está com o microfone ligado. Então, eu consegui a atenção daquela pessoa lá. E aí a pessoa sumiu, o aluno sumiu por um tempo. Eu soube depois que ele era muito ligado ao plano. E tinha uma gangue também. Ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava, e ele sumiu. Uma vez eu fiquei dando aula, era tarde, quase 8 horas da noite, eu saí para ir para o ponto de ônibus, para pegar o... Não tinha carro naquela época. Fui pegar um ponto de ônibus no norte. Você lembra desse ônibus aí, o norte? E aí eu estava na parada, não tinha absolutamente ninguém na rua. Ninguém na rua. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu vi longe assim, eu imaginei rapidamente, poxa, se alguém quisesse me assaltar aqui, seria muito fácil. Para que eu falei aquilo? Eu olhei para longe e tinha descendo uma galera. A galera é uma gangue, né? Um grupo de pessoas, de jovens assim. Eles vinham mesmo assim, dispostos a tudo. É incrível. Eu olhei e estava distante. E aí eu lembro de ter feito uma breve oração. Eu disse, rapaz, eles vão me cercar e vão me levar. Talvez me matem. E eu pensei assim, fiz a oração, que seja rápido. Uma pancada só na cabeça, que eu não sinta muita dor. Presta atenção. Eu nem sabia o que estaria para acontecer naquele instante. Eles me cercaram rapidamente, me pediram um cigarro, eu disse que eu não tinha cigarro, que eu não fumava. Perguntaram se eu tinha dinheiro, eu realmente não tinha naquela época dinheiro. Eu disse, olha, eu tenho aqui, só vai transporte. E aí alguém falou assim, então tu vai morrer. E quase que eu corri na época, né? Eu dizia, não é tu vai, é tu vais. Né? Eu fiquei calado. Né? Quando eu imaginei que ia morrer, fiquei branco mesmo, pálido, né? Uma voz saiu do meio da gangue. Ninguém faz nada com ele, que esse aí é meu considerado. Quem era? Era aquele aluno que havia fugido da aula e tal, estava sumido, estava drogado, fedido, me abraçou, me pediu para ajudá-lo a sair daquilo lá e foi embora. Quando eles foram embora, o ônibus norte estava parado bem na minha frente. Eu entrei branco, a cobradora me olhou. O que foi que aconteceu? Eu falei, nada. A minha prece é para que Deus me desse um monte rápido. E ele estava me restaurando. O garoto voltou, ficou envergonhado, não me encarava. Eu cheguei com ele, calma, meu amigo, está tudo bem. Melhorou, comprou um caderno, melhorou mesmo. Eu tive que sair de lá porque minha mãe me obrigou a sair daquela escola barra pesada. Mas anos depois, eu passeando com a minha filha ainda pequena no shopping da cidade, eu o encontrei modificado, livre, perto daquilo lá, arrumou um emprego. E ele me disse, olha, professor, fiz como o senhor sempre falava nas suas aulas. Quer dizer, a oração é uma disposição nossa para uma coisa, mas Deus quer nos dar muito mais. Eu acredito que hoje a gente aprende a usar muito maior eficiência esse recurso, essa mídia que ele nos dá, né? Para ampliar o nosso relacionamento com ele. O Rodan está coberto de razão. Não há nenhuma forma de você aumentar a sua intimidade com Deus sem a oração, sem esse contato. E tenhamos uma vida de oração. Obrigado, Alessandro. Podemos orar? Eu quero agradecer a presença Antes de de todos. começar, rapidinho, Ale, com licença. Acabou de surgir um pedido de socorro de uma jovem aqui de Jacareí. No relato dela, o Davi acabou de receber a mensagem e me encaminhou para que eu pedisse a oração para vocês. 22 anos a menina e está morando há 2 anos, eu acho, com o namorado. E diz que tem um ciúme doentio, o rapaz não faz nada, mas ela, todas as vezes que bebe, fica trespassada. Ela está pedindo estudo novamente, quer retornar para a igreja, e vamos orar por essa pessoa, por essa jovem. Vamos sim. Bastante complexo. Vamos orar. Nós temos 7 minutos aqui. Né? O nome dela, Mônica? Não falou, não foi revelado. Falou. Então, agradecendo mais uma vez a vocês, ao Alessandro que teve que sair, aí a todo, o Rai. Tá? Muito obrigado pela receptividade. Eu os estimulo a continuar nesse grupo, a continuar ampliando cada vez mais, que mais pessoas venham, estejam aqui. E que alguém, Mônica, essa pessoa, acho que é você, né, relate as histórias de sucesso, porque eu tenho certeza que vão ocorrer. Tá? Comece a fazer o registro disso aí, o memorial desse grupo, quando ele se reuniu, comece a marcar as reuniões, rapidinho, né? Essa pessoa, por exemplo, já entra em uma... Depois tenta recolher o resultado dessas preces aqui, porque eu tenho certeza que Deus está disposto a escrever uma linda história para esse
grupo de respostas à oração. Uma sugestão que eu faço a vocês, e todos que puderem vão iniciando aí, a Mônica com essa. Mônica, lembra que foi por quem oramos? Seu áudio está com falhas, Arone. Oi? Seu áudio está com falhas. Pois é. Então, no final, eu tenho certeza que o Alessandro, que já escreveu o livro, pode escrever um outro livro com as respostas às orações feitas por esse grupo. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Estou vendo aqui o time, faltam 5 minutos, 6 minutos para o encerramento. Eu vou pedir a vocês que a gente ore, tá bom? Mesmo distantes, aí eu vou pedir que vocês inclinem o rosto, fechem os olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por esses instantes aqui, em que estamos unidos pela rede mundial de computadores, porque, Senhor Deus, temos aprendido muito mais de Ti e muito mais desse mecanismo maravilhoso que Tu disponibilizaste para nós, que é a oração. Nós recorramos a ela muito mais vezes. O resultado, temos uma vida fortalecida. Nos perdoa, Senhor, dos pecados e nos dá uma noite segura, tranquila. Te apresentamos essa moça, que nós não sabemos o nome, de quem ouvimos pouco falar, Senhor Deus, esteja com ela, de maneira sempre misteriosa e maravilhosa que Tu ages, Senhor Deus. Que ela receba a Tua influência nesse instante, Senhor Deus, e nossa ajuda também. Oramos agradecidos por todos desse grupo, os seus familiares, em nome de Jesus. Amém.